Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, primeiro domingo do Advento marca este novo tempo. Estamos neste novo ano litúrgico. Embora, como cidadãos civis, nós sigamos o calendário civil, nós na igreja seguimos o calendário litúrgico. Já estamos no novo ano, que se inicia hoje. Com a festa do Cristo Rei, terminou o ano A. Estamos no ano B da liturgia, na qual sempre entra pelo Advento para nos preparar para a vinda do Senhor. A palavra de Deus hoje, de modo muito claro, traz duas lições, dois textos do profeta Isaías, um como primeira leitura e o segundo em lugar de um salmo. Aqui nós nos recordamos também de quantas vezes o Senhor, na história sagrada, na história do povo de Deus, busca este povo. Ele continua buscando. Ele o conquistou por meio de seu Filho, por meio de um sacrifício único e definitivo do sangue de seu Filho na cruz. No entanto, o profeta Isaías diz: nós que nos afastamos do Senhor somos como um pano manchado, somos como um pano sujo, um trapo velho. Nós que nos afastamos do Senhor somos obra da nossa própria imundície, e nós murchamos como folhas jogadas ao vento, torradas ao sol e jogadas ao vento. E já diz o profeta Isaías nos seus tempos, mas a palavra de Deus é para nós também e atualizada, nos tempos em que vivemos já não há quem invoque o nome do Senhor. Já não há quem se levante na madrugada para se encontrar com o Senhor. E chegará o tempo em que este povo, que prefere viver na imundície, como um trapo sujo, como uma folha velha e seca, jogada pelo vento de um lado para o outro, este povo que não quer praticar a justiça com alegria, que não quer praticar a lei de Deus, este povo irritou o Senhor, e irrita o Senhor. E então o Senhor o abandona à sua própria maldade. São muitos os exemplos na Sagrada Escritura, na história sagrada, do povo que abandonou o Senhor. Sejam pobres, sejam ricos, poderosos como o faraó, que o Senhor então diz em seu coração: eles não me querem, eles não me buscam, então eu os abandonarei a si próprios. E o que acontece? Acontece que o pecador, uma vez que ele se revira na sua imundície, como o porco no chiqueiro sujo, ele não percebe a sua sujeira. E seus olhos, seus ouvidos e seu coração vão se tornando cada vez mais imundos e insensíveis à voz de Deus. E então, diz o profeta Isaías, as nossas boas obras, até as nossas boas obras, são como um pano sujo. Até aquilo que nós, seres humanos, consideramos boas obras, são como um pano sujo diante de Deus. Até as nossas maldades nos empurram como um vento quente do deserto. E então o Senhor nos entrega à mercê de nossa maldade. Parece um quadro desolador, o que o profeta Isaías nos pinta, mas é um quadro muito realista. O profeta Isaías não fica, como muita gente, se queixando que o mundo está mal e que as coisas não vão bem, mas ele diz, ouvindo de Deus e nos transmitindo, qual é a origem disso. Porque nós nos deixamos andar longe dos caminhos de Deus e endurecemos os nossos corações, e entre nós se apagou o temor
do Senhor. Aquele temor do Senhor que levou os santos patriarcas a, cada vez que encontravam o Senhor, dizer: é temeroso este lugar aqui dá medo, porque o Senhor está aí. A presença do Senhor é espantosa, porque dá medo. Diante do Senhor nós vemos quem somos, que somos apenas trapo sujo e folha seca jogada pelo vento. E nos dias de hoje, queridos irmãos e irmãs, o que é que nos falta mais senão o temor do Senhor? Este grande dom que devemos pedir constantemente ao Espírito Santo. Este temor do Senhor levou a tantos santos e santas a ter medo das suas próprias faltas, dos seus pecados mais pequeninos, porque sabiam que com eles ofendiam a Deus. Vemos tantos e tantos, milhares e milhares de santos e santas que dizem, que nos deixam registradas as suas impressões sobre sua vida e dizem: realmente, com tantos pecados que eu tenho, Deus não vai me aceitar. Isso não brota do desespero, mas brota do autoconhecimento que o Senhor dá a alguns de nossos irmãos, justamente aqueles a quem Ele quer que se salvem, aqueles a quem Ele não os abandonou à mercê da sua própria maldade. Mas o grande número de seus filhos, o grande número da humanidade, nos dias de hoje, está entregue à mercê da sua própria maldade. Já se encontra cego, surdo, mudo diante de Deus. Já não busca a Deus, já não teme a Deus, já não teme o lugar sagrado onde se encontra com Deus. Assim vemos quantas vezes, graças a Deus não aqui, tantas santas missas que parecem uma feira livre. A mesma alegria que tem na festa, na boate, no bailão, na rave, na festa de amigos, é a mesma alegria que trazem para dentro da casa de Deus. Uma alegria mundana, um desrespeito ao sagrado, um desrespeito à presença de Deus. E se assim o fazem na casa de Deus, certamente na sua vida também. Isso é o ser entregue à sua própria maldade. Pensam que estão louvando e adorando a Deus e na realidade estão entregues aos seus próprios gostos e desejos. Dali para pecados mais profundos é um passo, ou meio passo. E então o profeta Isaías nos diz: quando o Senhor vier na sua vinda gloriosa, até as montanhas se derreterão diante dele. O que significa isso? As forças da natureza, as criaturas que Deus fez, hão de derreter-se, hão de louvar a Deus reconhecendo o seu nada. O universo inteiro colapsa diante de Deus. É daí que vem a expressão tão bela que nós ouviremos mais perto do Natal, dizendo: as estrelas descem para adorar o Senhor. As estrelas nos dão testemunho da vinda do Senhor. As montanhas se desmancham, os vales e morros, cerros são aplainados diante da presença do Senhor. Vejam, são todos os seres irracionais que se curvam diante da presença de Deus. E nós, que somos a obra excelente do Criador, que sabemos que Ele é nosso Pai, o abandonamos. E então o profeta Isaías repete nesta lamentação: ah, se rompesses o céu e descesses. Ah, se tu, Deus, rompesse o céu e descesses. Isso que o profeta Isaías ansiava tanto, aconteceu. O Senhor enviou o seu Filho que rompeu o céu e veio habitar entre nós.
E é por isso que nós devemos voltar para o Senhor, porque nosso Deus não é um Deus distante, que está no alto céu, sentado, olhando tudo. Ele está entre nós, de modo que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, podemos dizer que um homem e uma mulher são sábios se temem ao Senhor. O temor do Senhor é que nos leva a recordar: este Deus está próximo de nós, em todos os lugares e em todos os momentos. Ele viveu conosco, Ele comeu e bebeu conosco, Ele sofreu conosco e Ele permanece entre nós. É isso também que São Paulo, nesta primeira carta aos Coríntios, nos recorda, esta graça da presença do Senhor que o Pai nos concedeu em Jesus Cristo. Por meio dela nós fomos enriquecidos em tudo, em palavra e em conhecimento, para que o testemunho de Cristo entre nós se confirme, para que nós possamos confirmar aos irmãos que têm pouca fé por meio do nosso testemunho. Nós não recebemos a adoção de filhos de Deus, nós não recebemos inúmeras, milhares de graças, centenas de graças ao dia, para ficar no mesmo, para viver de qualquer jeito, para viver como os pagãos. Por isso, São Paulo diz: este Senhor que nos trouxe toda a graça e toda a bênção por meio de seu Filho, Ele confirma o nosso testemunho, se nós testemunhamos o Senhor diante de nossos irmãos. É Ele que nos dará a perseverança para que os nossos procedimentos, para que a nossa vida prática seja irrepreensível. É Ele, e por meio dele, que não nos falta nenhum dom. E aqueles que aguardam, como diz São Paulo, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vinda definitiva, quando Ele há de se mostrar glorioso juiz sobre nós. Estes que aguardam, e que em teoria somos nós, nem todos nós aguardamos a vinda do Senhor, alguns têm medo da vinda do Senhor, sinal que não conhecem o Senhor ainda, não o amam o suficiente. Nós devemos amá-lo e temê-lo. E quem ama e teme, não tem medo. Este temor é um temor reverencial, que nos faz reconhecer o nosso nada, o nosso ser uma folha seca jogada pelo vento, um trapo de imundície. Este temor do Senhor é que nos prepara na perseverança, por meio de um comportamento, um procedimento irrepreensível, porque nós sabemos que aqueles que o Senhor chamou à comunhão consigo, para viver consigo, estes permanecerão. Deus é fiel, por Ele é que nós fomos chamados à comunhão com Seu Filho. Nós não fomos chamados à comunhão entre nós, ou entre aquelas pessoas que gostamos. Nós somos chamados a ter parte com Seu Filho, isso é, viver em comunhão, viver na intimidade com Seu Filho Jesus. Nós fomos chamados a essa comunhão, e se nós sabemos que Deus cumpre a sua promessa, Ele, com todas as suas graças e bênçãos, se nós permanecermos vigilantes, Ele há de derramar sobre nós a perseverança, o temor de Deus, todos os dons e graças necessários para que nós nos preparemos bem para a sua vinda. É por isso que o Senhor nos diz: cuidado, ficai atentos, vigiai. Estamos ouvindo esta palavra do Senhor já há algumas semanas, e agora que adentramos no advento, mais ainda. Cuidado, ficai atentos, vigiais. Não sabeis qual o dia e qual a hora em que eu devo chegar. Estejam prontos. O Senhor não quer que cada um de nós que recebeu a sua tarefa esteja ocupado fazendo tarefa alheia. Por isso Ele compara que a sua casa, a sua igreja,
ele deixou sob a responsabilidade de seus empregados e deu a cada um a sua tarefa e mandou o porteiro ficar vigiando para anunciar aos que estão dentro da casa que hora o Senhor está chegando. Notemos isto: o Senhor não diz que ele vai avisar quando chegar, ou que ele será visto pelo porteiro. Porteiro lá na porta da propriedade, o Senhor vem vindo na esquina e ele começa a avisar, e o povo dentro da casa correndo como baratas tontas para arrumar as últimas coisas. Não é isso que o Senhor quer. Não foi para isso que ele colocou o porteiro na sua casa. É para quando ele chegar, estivermos com tudo pronto. Tudo pronto na nossa vida, tudo pronto na sua igreja, tudo pronto no mundo. É uma grande tarefa que o Senhor nos pede. E ele diz então: vigiai, prestai atenção. Ele diz que voltará como ladrão, que não avisa a hora, como o pai de família que deixa seus empregados com atribuições e chega para cobrar a execução das tarefas, como este homem que partiu para o estrangeiro e deixou a casa sob a responsabilidade de seus empregados. Quem são os empregados do Senhor? Somos todos nós. Não são somente os sacerdotes. Quando muitos sacerdotes aqui são os porteiros que têm que avisar o povo da vinda do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, o Advento marca este período que de modo mais intenso nós temos que vigiar. Vigiar a vinda do Senhor. Vigiar a nossa vida. Ver se o nosso proceder e o nosso viver está irrepreensível para a vinda do Senhor. Saber que nós podemos nos aproximar do trono da graça e da misericórdia pelo sacramento da confissão. Saber que nós podemos preparar durante esse advento a nossa vida bem preparada para a vinda do Senhor é uma grande alegria. Já nos faz esquecer que somos um trapo sujo e uma folha seca. Saber que este Deus é fiel e nos ama, acima das montanhas e acima de todas as coisas criadas, é motivo de alegria. E nós não nos queixaremos que os outros não acordam na madrugada para louvar o Senhor. Nós não nos queixaremos ou resmungaremos que o mundo não busca a Deus. Nós buscaremos a Deus. Este é o nosso compromisso. E nós daremos testemunho aos outros de como se busca a Deus. Isso é o que pedimos ao Senhor no início deste Santo Advento, preparação para a sua vinda. Que nós demos o testemunho para que os outros creiam, para que os outros se convertam, para que desendureçam o seu coração. Peçamos isso ao Senhor e mantenhamos este santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como irmãos e irmãs,